primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Nós percebemos, amados e queridos irmãos, que Deus ele fez um grande feito na vida do seu povo. Se você olhar a partir do capítulo 1, você vai perceber que a situação do povo de Israel não era uma situação fácil. Eles estavam passando por momentos difíceis na sua vida. No capítulo 1 nós percebemos que eles estavam vivendo o período dos juízes. E a Bíblia diz que o período dos juízes era um período difícil. Por quê? Porque não havia rei. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 6: naqueles dias não havia rei, cada qual fazia o que achava certo. E por essa razão o povo vivia em caos, vivia na idolatria, vivia em guerra, vivia em crise, em dificuldade e muito sofrimento. Mas o que alegra o meu coração é porque quando a gente continua olhando para a narrativa bíblica, nós vamos perceber que mesmo a situação estando difícil, Deus ele nunca perdeu o controle da situação. Em meio a muitos problemas, em meio a essa crise terrível, nós percebemos uma mulher por nome Ana. Essa mulher ela tinha um sonho de ter um filho, mas a Bíblia diz que ela era estéril. A Bíblia nos mostra que essa mulher, ela vai orar perseverantemente a Deus, e Deus vai fazer um milagre na vida dela, e ela vai dar à luz a um filho. Esse filho vai se chamar Samuel. A Bíblia diz que este Samuel se tornou um grande homem de Deus. Esse homem teve tanta graça de Deus, que quando nós olhamos para 1 Samuel no capítulo 3, no versículo 19, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que o Senhor era com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Tudo que o profeta Samuel profetizava, Deus se encarregava de fazer cumprir. Deus era na vida deste homem. O profeta Samuel, ele teve 3 ofícios. O primeiro ofício, ele foi profeta. O segundo, ele foi sacerdote. E o terceiro, ele foi juiz. Observe que mesmo Deus tendo levantado este homem como um grande profeta usado na mão do Todo-Poderoso, nós vamos perceber que o povo continuava em sofrimento, o povo continuava em crise, o povo continuava passando por momentos difíceis. Por que o povo estava em situação difícil? Porque se você for olhar toda a trajetória do povo de Israel, vocês vão perceber que Israel era muito fácil de desobedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Quando eles se apartavam da presença do Senhor, quando eles desobedeciam a palavra de Deus, Deus permitia eles serem castigados, Deus permitia eles serem vencidos pelos seus adversários, eles ficavam em situação difícil. Mas, queridos irmãos, nesse texto aqui do capítulo 1, nós vamos perceber que não era diferente. Eles estavam passando por grande crise, mas a Bíblia nos mostra que os filisteus vão se levantar contra Israel. Israel vai também se aprontar para pelejar contra os filisteus, e a Bíblia diz que eles estão lutando, e a luta se intensifica de uma tal forma que os filisteus começam a vencer o povo de Deus. A Bíblia diz que nessa batalha 4.000 homens vão perder a vida, 4.000 homens vão cair por terra. E a Bíblia diz que Israel, percebendo que o povo estava sendo ferido, eles vão fugir, eles voltam para sua terra, eles voltam indignados, eles voltam reclamando. Só que eles não reconheciam que precisavam fazer um concerto com Deus. Eles estavam com a vida
desmantelada, eles estavam andando a passos largos da presença do Senhor, mas mesmo assim eles pensavam que Deus era no meio deles, e nesta batalha eles foram envergonhados e começaram a indagar uns aos outros: por que que Deus permitiu que nosso povo fosse ferido? Por que que Deus permitiu que nós perdêssemos essa batalha? E a Bíblia diz, amados irmãos, que enquanto eles estão fazendo estas indagações, alguém vai ter uma ideia. Eles disseram: nós perdemos porque a arca da aliança não estava conosco. Então eles vão em busca da arca da aliança que estava em Siló, na casa do Senhor. Eles vão trazer a arca da aliança para o meio do povo, para partir novamente para a batalha, acreditando que dessa vez eles vão ter vitória. E se você observar, amados e queridos irmãos, sobre a questão do sumo sacerdote, dos sacerdotes daquela época, você também vai perceber que eles estavam desmantelados também. Quem vai trazer a arca da aliança são dois filhos do sacerdote Eli, chamado de Ofni e Finéias. A Bíblia diz que esses dois homens estavam desviados, desmantelados, mas estavam lá no altar do Senhor, ainda fazendo sacrifício a Deus. Só que eles não sabiam que Deus não recebia o sacrifício que era feito por eles. Então eles vão com a arca da aliança para o meio do exército do povo de Deus, para batalhar contra os filisteus. A batalha começa, e a Bíblia diz que os primeiros a perder a vida são exatamente esses dois filhos do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias. São mortos na mesma hora, lá no meio da batalha. Observe que na primeira batalha 4.000 homens perderam a vida. Nessa segunda batalha, eles estando com a arca da aliança, a Bíblia diz que vai cair por terra 30.000 homens. A derrota foi maior. A Bíblia diz que eles perderam aquela segunda batalha, voltaram correndo os que conseguiram escapar para sua terra, e dessa vez até a arca da aliança foi levada pelos adversários. A Bíblia diz que um homem escapa e chega lá na terra do povo de Deus e dá notícia para o sumo sacerdote Eli. Ele diz: rapaz, o povo foi ferido, nós perdemos a batalha, os teus dois filhos perderam a vida, e a arca da aliança foi levada. A Bíblia diz que quando Eli, ele fica sabendo que a arca da aliança foi levada, a Bíblia diz que ele estava sentado em uma cadeira. Ele era um homem forte, gordo. Ele se assusta tanto com a notícia que ele cai para trás, e a Bíblia diz que ele quebra o pescoço. A sua nora estava grávida, já quase nos dias de dar à luz. Quando ela fica sabendo que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi levada pelos adversários, a Bíblia diz que ela começa a sentir as dores de parto. Ela dá à luz a uma criança, ela perde a vida, e as parteiras, quando vê aquela criança, colocam o nome no menino de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Então perceba que a situação em que o povo de Deus se encontrava não era uma situação fácil, era uma situação difícil, era uma situação triste, era grande sofrimento para aquele povo. Tudo que Deus queria é que eles reconhecessem que precisavam fazer um concerto com Deus, se voltassem para Deus, porque Deus, ele sempre está disposto a abençoar, a dar vitória àquele que está comprometido com a sua poderosa palavra. A Bíblia diz que os inimigos levaram a arca da aliança. Quando a arca da aliança está no meio dos inimigos, a Bíblia diz que eles começam a perecer. Deus vai assolar aquele povo de uma tal forma que eles vão entrar em desespero. Eles vão ficar tão preocupados que eles chegam a dizer: nós temos que dar um jeito de fazer com que essa arca volte para o meio do seu povo, porque senão esse Deus deles vai dizimar todos nós que aqui estamos. A Bíblia diz que eles foram assolados com
são tumores, também uma praga de ratos começou a assolar aquele povo. Eles começaram a sentir muitas dores e não sabiam o que fazer, até que eles deram um jeito e enviaram a Arca da Aliança para outra cidade. Quando a Arca da Aliança vai chegando nessa outra cidade, antes do povo começar a ser assolado, eles já começaram a protestar contra a chegada da Arca da Aliança. Eles disseram: não mande para cá, porque da mesma forma que vocês estão sendo assolados, nós também seremos assolados. E a Bíblia diz que quando a Arca da Aliança chega nessa outra cidade, de igual modo o povo começa a ser assolado também. A Bíblia diz que começa a surgir em todos, no adulto, na criança, tumores. Eles começam a sofrer. Tem versão bíblica que não chama de tumor, tem versão bíblica que chama de hemorroida. A situação lá foi tão terrível que eles entraram em desespero. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos perecer, ninguém pode com esse Deus de Israel. Essa arca precisa voltar para o meio deles. Eles vão convocar os sacerdotes que faziam parte do seu povo para pedir uma instrução: o que a gente pode fazer para que essa arca volte para o povo de Israel. Os sacerdotes, eles vão dizer assim: rapaz, nós ficamos sabendo que esse Deus de Israel, ele gosta de presente. Vamos fazer assim: vocês vão mandar a Arca da Aliança de volta, mas não manda ela vazia, vocês têm que mandar ela junto com presentes. Como assim? Que presente a gente vai mandar? Aí os sacerdotes disseram: vocês vão fazer hemorroidas de ouro. Como é 5 cidades que está sendo assolada, vocês vão fazer 5 tumores de ouro e vão mandar dentro da carroça, que vão ser puxadas por 2 vacas, e tem que ser vaca parida, vaca que tem cria. Vocês vão colocar essas vacas, vão colocar uma carroça nova, tem que ser nova, não pode ser usada. Coloque a carroça nova, coloque essa arca em cima dessa carroça, coloca aqui 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, manda esses presentes para eles. Mas nós vamos fazer um teste para a gente saber se isso foi coisa do acaso ou realmente foi coisa do Deus deles. Nós vamos colocar as vacas para puxar essas carroças em direção ao caminho que sobe para Bet-Semes. Se as vacas elas caminharem direto para essa cidade, porque lá morava o povo de Deus, então isso é coisa de Deus. Se as vacas desviarem por outro caminho, então foi coisa do acaso. Aí todo aquele povo seguiu essas instruções, pegaram 2 vacas, colocaram uma carroça nova, colocaram a Arca da Aliança em cima, colocaram esses presentes de ouro, soltaram as vacas, e as vacas começaram a caminhar rumo a Bet-Semes. A Bíblia diz que elas não se desviavam nem para a direita e nem para a esquerda, e à medida que elas iam caminhando, pastor Zé Carlos, a Bíblia diz que elas iam mugindo, elas iam fazendo barulho, carregando a Arca da Aliança naquela carroça. E a Bíblia diz que quando ela vai se aproximando de Bet-Semes, o povo de Deus que habitava naquela cidade, que estava em suas lavouras, que começaram a ouvir o barulho das vacas mugindo, começaram a se perguntar: o que é isso? Que barulho é esse? O que é que está chegando aqui perto de nós? Aí alguém reconheceu: é a Arca da Aliança que está voltando para nós. A Bíblia diz, irmãos, que quando eles percebem que o que vem em cima da carroça é a Arca da Aliança, eles começam a gritar e glorificar de uma tal forma que os vizinhos começam a escutar. Eu acho que você não entendeu. Eles começaram a glorificar porque perceberam que a Arca da Aliança estava no meio deles. Aleluia! E eu declaro aqui nessa noite: Deus está no nosso meio. Ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece a mim, Ele conhece a você, Ele sabe da tua necessidade, Ele conhece a tua situação, e Ele está aqui nesta noite para ouvir o teu glória, para receber a tua adoração e te dar vitória nessa noite. Quem
acredita nisso e pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que é grande a festa, pastor João Cardoso. Eles pegam aquela carroça, pastor João Paulo, coloca ali para acender uma fogueira, pega aquelas vacas, sacrifica o nome do Senhor. Isso aqui é bom, né, irmão Alberto? Estão sacrificando a Deus. Era o culto da época. Só que a Bíblia diz que depois que eles fazem aquela festa, aquele sacrifício, rapaz, pastor João Paulo, eles foram curiar o que tinha dentro da arca. A Bíblia diz que quando eles abrem a tampa da arca, 70.000 homens, né? 70 mil? Não, 70. 70, eu acho que é 70, não estou lembrado aqui não. 70 morre. Quando abre a tampa da arca, 70 cai por terra, perde a vida. Porque não era qualquer um que podia tocar na arca. Tinha homens escolhidos e selecionados para tocar na arca, para carregar a arca. Então eles vão ficar preocupados. E agora? Quem toca na arca morre. Nós não podemos deixar essa arca aqui. Temos que dar um jeito de colocar ela em outro lugar. E a Bíblia diz que vão transportar a arca para outra cidade, na casa de Abinadab, e essa arca vai ficar lá durante 20 anos. 20 anos. E a Bíblia diz, amados irmãos, que o povo continua sofrendo. Eles perceberam que as duas batalhas, mesmo eles se esforçando, deu errado. Na primeira 4.000 homens morreu, na segunda 30.000 homens, e agora mesmo a arca estando no meio deles, muita gente também morreu, porque foram olhar para dentro da arca. Aí Samuel, amados irmãos, ele vai dar uma instrução ao povo. Ele diz: rapaz, o que está faltando não é esforço, o que está faltando não é alegria, o que está faltando não é espada, não é lança, não é escudo. Vocês se voltarem de todo o coração para a presença do Senhor. O que falta é vocês se converterem a Deus. E a Bíblia diz que eles, muito com medo dos filisteus virem novamente e destruir eles totalmente, eles vão atender a instrução do profeta. Eles vão se converter ao Senhor. Eles vão confessar os seus pecados. Eles vão abrir mão das imagens de escultura. Eles vão abrir mão de tudo aquilo que os prejudicava, que atrapalhava eles terem um bom relacionamento com Deus que fez os céus e que fez a terra. E a Bíblia diz que enquanto eles estão ali, nessa demonstração de arrependimento, nessa mudança de vida, nesse concerto com Deus, eles estão todos reunidos ali em Mispa. A Bíblia diz que os filisteus ficam sabendo, e os filisteus se levantam contra eles. Vamos acabar com eles. Eles ficam sabendo da notícia que uma grande multidão está vindo contra eles, e eles ficam temerosos. E agora, homem de Deus, o que nós vamos fazer? Clama por nós, intercede por nós. E a Bíblia diz que assim Samuel fez. Não se preocupem, Deus é conosco. E a Bíblia diz que quando a multidão de inimigos chega contra o povo de Deus, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus troveja de uma forma tão grande que eles são derrotados. Deus peleja naquele momento pelo povo, e a alegria por terem tido vitória naquele momento foi tão grande que a Bíblia diz que Samuel vai pegar essa pedra que nós lemos aqui no versículo e vai chamar de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui é a pedra de ajuda. Ali era para eles entenderem que se não fosse Deus na vida deles, eles teriam sido envergonhados diante dos seus adversários. E eu digo para nós que estamos aqui nessa noite, se não for Deus em nossas vidas, irmãos,
nós já teríamos sido envergonhados diante dos nossos adversários. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Deus te ajudou e te deu vitória. Diante daquela enfermidade que até você pensou que pereceria, os teus vizinhos disseram, não tem mais jeito, os teus amigos olharam e disseram, dessa vez não tem saída, e você está aqui nessa noite vivo, glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus te deu vitória. Deus é o nosso ajudador, é Ele quem nos ajuda em momentos de dificuldade. É por isso que, se você olhar no Salmo 103, versículo 10, versículo 13, a Bíblia diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem ao seu nome. Então, amados irmãos, Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando eu estava meditando sobre esta declaração, Ebenezer, Deus me deu 3 coisas interessantes que eu quero apresentar aqui para nós nessa noite, relacionadas a esse tema. A primeira: Deus ajuda quem tem compromisso com Ele. O que alegra o meu coração é saber que eu estou pregando nessa noite para pessoas que têm compromisso com o Senhor. Deus ajuda pessoas que são comprometidas com a sua poderosa palavra. Se nós olharmos em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, nós encontramos uma declaração de Deus ao povo dizendo: eu honrarei aos que me honrarem. Todos aqueles que decidem honrar ao Senhor, pode ficar na certeza, Deus também vai te honrar, Deus também vai te dar vitória. Deus vai mostrar para você que vale a pena ter compromisso com Ele. Pode se levantar Satanás, pode se levantar o inferno, mas quem tem compromisso com Deus Todo-Poderoso, ele não é envergonhado. Se ele estiver em frente ao mar e o mar não se abrir, Deus vai fazer você passar por cima do mar. Mas do lado de cá, crente que tem compromisso não fica, porque Deus dá vitória. Se tem alguém aqui nessa noite que crê nessa verdade, deixa eu ver, levante a tua mão. Deus, ele dá vitória para quem tem compromisso com Ele. Deus ajuda para quem é comprometido com a sua poderosa palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, acerca desse primeiro ponto, que Deus ajuda quem tem compromisso com a sua palavra, na Bíblia nós vamos encontrar vários homens e mulheres que tiveram compromisso com Deus. Por exemplo, Enoque, a Bíblia diz que ele tinha tanto compromisso com Deus, que Deus o tomou para si. Ele foi trasladado para não ver a morte. A Bíblia diz também que Noé tinha compromisso com Deus, de uma tal forma que está escrito: Noé andava com Deus e Deus o livrou do dilúvio. Outro homem que tinha compromisso com Deus, Abraão tinha tanto compromisso com Deus, que na Bíblia ele é chamado pelo próprio Deus de amigo de Deus. Outro homem que teve compromisso com Deus foi Isaque. A Bíblia diz que Deus foi com Isaque, Deus também foi com Jacó, Deus também foi com José. Observe que toda a trajetória de José, em nenhum momento ele perece, em nenhum momento ele é envergonhado. Por mais que ele seja caluniado, por mais que ele seja jogado na prisão, mas Deus o exaltou, ele teve vitória. Por quê? Porque era um homem que tinha compromisso com Deus. Outro homem que tinha compromisso com Deus foi Daniel. A Bíblia diz que Daniel morava em Jerusalém, fazia parte do povo judeu, mas foi levado cativo para a Babilônia. Mas mesmo
mesmo naquele cativeiro, foi alguém que manteve compromisso com Deus que fez os céus e a terra. Está escrito em Daniel capítulo 1, no versículo 8, que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os prazeres carnais. A Bíblia diz que ele conseguiu se manter conectado com Deus, aliançado com Deus, comprometido com a vontade do Senhor. Ele foi acusado injustamente, mas a Bíblia diz que era um homem de oração, era um homem que orava 3 vezes ao dia. Ele foi jogado na cova dos leões, mas pelo fato dele ter compromisso com o Senhor, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo dentro daquela cova, e o anjo fechou a boca dos leões, e Daniel não morreu, ele teve vitória, ele saiu daquela cova. Por quê? Porque quem tem compromisso com Deus, Deus dá vitória. Portanto, meu prezado amigo, não te preocupa, por mais que Satanás tenha te ameaçado, por mais que o Satanás tenha te perseguido, por mais que Satanás tenha se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua família, permaneça comprometido com a palavra, permaneça comprometido com Deus vivo, que você vai sair dessa situação como mais do que vencedor, glorificando o nome do Senhor e dizendo: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me ajudou. Quem tem compromisso com Deus, Deus ajuda. Segunda coisa, amados e queridos irmãos, Deus ajuda quem reconhece a grandeza dele. Deus ajuda quem reconhece a grandeza do Senhor. Quando nós meditamos na palavra do Senhor acerca dessa verdade, que Deus ajuda quem reconhece a sua grandeza, nós vamos perceber algumas pessoas na Bíblia Sagrada, alguns que não reconheceram a grandeza de Deus e outros que reconheceram a grandeza do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz que Faraó, ele não reconheceu a grandeza de Deus e por isso pereceu ele e os egípcios. Outra pessoa que não reconheceu a grandeza de Deus foi um rei muito perverso aqui no Antigo Testamento, chamado Senaqueribe. Esse Senaqueribe, na sua época, era o rei mais poderoso, ele tinha um império mais forte, ele subjugava as outras nações, ele humilhava os povos que não o adoravam, que não o reconhecia como o maioral da sua época. Mas, queridos irmãos, ele vai se deparar com um povo que não vai se dobrar diante dele, e era um povo pequeno, chamado de Judá. Para quem não sabe, esse povo de Judá era composto de apenas 2 tribos. No início, antes das 12 tribos se dividir, ficando 10 para o rumo e 2 para outro, o povo era um povo numeroso, porque era um povo só. Mas quando se dividiram, ficaram 10 tribos na Síria como um grande povo, e 2 tribos em Jerusalém como um pequeno povo. Senaqueribe vai se levantar contra esse pequeno povo de Deus e vai ameaçá-los dizendo: olha, vocês devem se prostrar diante de mim, vocês devem se tornar os meus escravos, porque se vocês não se prostrarem, não se renderem diante de mim, eu vou destruir vocês, eu vou destruir a cidade de vocês. Mas a Bíblia diz que o rei não vai atender a ordem de Senaqueribe. Ele diz assim: nós não vamos nos render a este rei, nós vamos continuar aqui rendendo somente ao nosso rei, que é o Deus que fez os céus e que fez a terra. Ele disse isso, amada igreja, mas falou com medo.
ele ficou temeroso, ele correu para o profeta Isaías. E agora, será que nós seremos destruídos? E a Bíblia diz que Deus fala com o profeta Isaías e manda dizer para o rei: não se preocupem, fala para o rei que com o inimigo está o braço de carne, mas com vocês estou eu, o Deus Todo-Poderoso, para dar vitória. A Bíblia diz, amados irmãos, que a vitória que Deus deu para aquele povo foi tão grande, que quando os inimigos estavam acampados no arraial, pronto para lutar contra Israel, a Bíblia diz que Deus mandou só um anjo à noite. Esse anjo jogou por terra 185 mil soldados dos adversários, mostrando que quem tem compromisso com Deus e reconhece a sua grandeza não é envergonhado diante do inimigo. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do teu adversário, pode ser o gigante Golias desafiando o pequeno Davi, mas se você reconhece que Deus é grande, fique na certa, pode fazer a festa, pode comprar carne para fazer o churrasco, porque você vai sair vitorioso dessa situação. Quem acredita? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ei, não te preocupa, eu estou vendo a luta que tu estás passando, e fique comprometido comigo, reconhecendo a minha grandeza, porque em breve eu vou te dar vitória. Deus é poderoso para dar vitória para quem reconhece a sua poderosa grandeza. Outra pessoa que não reconheceu a grandeza do Senhor foi Nabucodonosor. Ele se achou grande, mas a Bíblia diz que Deus o fez virar um animal. Ele se tornou um animal e durante 7 anos ele viveu comendo capim. Por quê? Porque não reconheceu a grandeza daquele que merece toda adoração, todo louvor e toda honra nos céus e na terra. Outra pessoa que não reconheceu a grandeza do Senhor se chama Herodes. Já no Novo Testamento, no livro de Atos, a Bíblia diz que Herodes, glória a Deus. Sabe o que foi que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele morreu comido por bicho, porque não quis adorar o nome do Senhor, não quis reconhecer que Deus é grande e não há ninguém maior do que ele. Então estes homens pereceram pelo fato de não terem reconhecido a grandeza de Deus. Mas, queridos irmãos, nós encontramos pessoas que fizeram o contrário, que reconheceram que Deus é grande, que Deus é maior do que tudo e do que todos, que somente Deus se assenta num trono de glória e comanda sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, nós vamos encontrar o próprio Deus dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Nós encontramos também, amados irmãos, em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo vai reconhecer a grandeza de Deus através de um hino que ele vai cantar, e neste hino ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, e quem foi o seu conselheiro, quem deu primeiro a ele, para que possa ser recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele.
A Bíblia diz também no Salmo 46, os filhos de Corá vão reconhecer a grandeza de Deus. Este salmo ele está relacionado a uma história em que o povo de Deus vai guerrear contra os seus inimigos, e é exatamente essa mesma história contra Senaqueribe, quando eles ficam sabendo que o anjo do Senhor jogou por terra 185 mil soldados adversários. A Bíblia diz que os filhos de Corá, eles vão louvar a Deus, citando o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se tremem. Deus está no meio do seu povo, não vai ser abalado, porque Ele é o Deus de Jacó e é o Deus que nos dá vitória. A Bíblia diz que Ele queima os carros no fogo, meus queridos irmãos, e faz com que o seu povo reconheça que Ele é maior do que todas as coisas. Eles reconheceram a grandeza do Senhor. Tem um outro salmo também, aonde Davi diz, é o Salmo 113, no versículo 5 até o versículo 9, ele pergunta: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Deus ajuda quem reconhece a sua grandeza. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? É maravilhoso reconhecermos a grandeza do Senhor. Se você quer alegrar Deus e ver Ele entrar com providência em teu favor, reconheça que Ele é grande, reconheça que Ele é o Todo-Poderoso. Eu me lembro, amados e queridos irmãos, no livro de 2 Reis, a Bíblia diz que o profeta Elias, que estava sendo procurado pelo rei Acabe, alguém fica sabendo que ele está no monte, se eu não me engano é o Carmelo, e o rei manda um grupo de soldados, vão até ele, traz ele aqui, 151 com o capitão. Quando chegam lá, eles avistam Elias em cima do monte, e ele diz: Elias, homem de Deus, desce, o rei manda você vir conosco. Elias responde: rapaz, eu sou homem de Deus, quem vai descer não sou eu, é fogo do céu. A Bíblia diz que desce fogo imediatamente, os soldados morrem, só escapa um, não sei se foi o capitão. Ele chega para o rei e conta: rapaz, nós pedimos para o homem descer como o Senhor ordenou, ele pediu, foi fogo do céu, todos os soldados morreram. O rei fica revoltado e diz: rapaz, outro grupo aqui, vão atrás dele. Chega lá, mais 150, e diz: Elias, homem de Deus, desce, o rei manda te chamar. Ele disse: eu sou homem de Deus, não sou eu que vou descer, é fogo do céu. Fogo desce, todos são queimados, um escapa, dá notícia: rapaz, o homem não quer descer não. Aí o rei insiste: outro grupo, vão lá buscar o homem. Quando esse outro grupo chega, a mesma quantidade, a Bíblia diz que esse capitão chega diferente, já chega se ajoelhando: oh rapaz, não pede fogo para esse teu Deus não, porque se tu pedir, o fogo vai descer. Tem misericórdia de mim. Estou parafraseando, eu sou um pai de família, tenha misericórdia de mim. Aí Deus fala com o profeta: pode descer com isso aí, porque ele reconheceu que eu sou grande. E ele desceu. Então vale a pena reconhecermos que Deus é grande. Adore a Deus. Está difícil, reconheça que Deus é grande.
Adore o Senhor dizendo: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, sem o Senhor não sou nada. Deus gosta dessas coisas, irmão Alberto. Reconheça que Deus é grande. Irmão, está difícil, irmão, parece que eu não vou vencer. Faça isso. Reconheça que Deus é grande. Ele falar para nós fomos humilhados em praça pública, que vergonha. Agora todo mundo vai saber dessa humilhação que nós passamos. Não, eles não fizeram isso. Sabe o que foi que eles decidiram fazer? Está escrito que naquele cárcere interior, que tem escritor que vai dizer que ali tanto fazia abrir os olhos como ficar de olho fechado. Era escuro, era breu. Eles estavam ali em meio às necessidades que eles faziam. Era um lugar terrível. Mas mesmo naquela situação está escrito que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Eles estavam sendo gratos a Deus na bonança e também na luta. Eles estavam adorando o nome do Senhor. Aí Deus, amados e queridos irmãos, que gosta de quem é grato a Ele. A Bíblia diz que Deus causou um terremoto naquela prisão tão grande que os alicerces daquele cárcere foi sacudido, todas as portas se abriram, as correntes caíram por terra, e naquele dia receberam livramento e glorificaram o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus livra, Deus dá vitória para quem é grato a Ele. Aleluia. Abacuque, amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que na época de Abacuque a crise era muito grande, o povo estava desviado, o povo estava desmantelado. Deus havia permitido os adversários se levantarem contra eles. Aí Abacuque ficou preocupado, ainda mais quando ele soube que quem ia castigar o povo era um homem ímpio. Como é que pode, Senhor? O Senhor vai permitir um ímpio humilhar nós, sendo que o povo estava todo desmantelado? Mas a Bíblia diz que mesmo em meio àquela situação terrível, Abacuque se pôs em cima da torre de vigia e ficou ali clamando ao Senhor, e Deus respondeu ao clamor. Deus disse assim: rapaz, eu quero que tu escreva aí numa placa de forma bem legível, para que até aquele que passar correndo ele consiga ler. Diz para ele que quem tem fé vai vencer. Mas não é isso que eu quero falar. Quando ele recebeu essa revelação da parte de Deus, ele pode entender, amados e queridos irmãos, que Deus era com ele, independente da situação que eles estavam enfrentando. Deus iria agir para dar vitória. É tão tal que no final do seu livro, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, eu todavia vou me alegrar no Senhor, e vou continuar sendo grato ao seu nome, porque Ele é o meu Deus. Eu quero que você fique em pé neste momento e diga aí para o irmão que está do seu lado: ei, irmão, independente da situação que você se encontra, não se preocupe, é Deus quem vai te ajudar, é Deus quem vai te ajudar, é Deus quem vai te ajudar. Vai glorificando o nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite para te dar vitória. Deus ajuda quem é comprometido com a sua palavra. Deus ajuda quem reconhece a sua grandeza. Deus ajuda quem é grato. Continue dessa forma, irmã. Ei, jovem, continua comprometida com a palavra do Senhor. Deus vai te ajudar em todos os momentos da tua vida. Ele não vai te deixar só. Ele sempre vai estar contigo. Ele sempre vai estar do teu lado. Ele sempre vai te dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que manda nos céus, que manda na terra e que manda sobre todas as coisas. Se reconciliar nessa noite,
Volte para Jesus, meu querido. Ele tem saudade de você. Não tenha medo. Rompa a multidão, como fez a mulher do fluxo de sangue. Volte para casa diferente nessa noite. Volte carregado pelos braços do Senhor. Deus tem o melhor para a tua vida. Quando mais cedo você vier, mais cedo também você vai viver o propósito que Deus tem na tua vida. Tenha coragem de vir aqui. Aqui é para quem tem coragem. Envergonhe o inimigo nessa noite. Ele disse que não era para tu vir aqui hoje. Eita glória. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? É um rapaz aqui, né? Até falou comigo na entrada, que assiste meus vídeos. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém que queira se reconciliar, que queira aceitar? Rapaz, venha viver a vida de crente. Você vai ver o quanto que é bom. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço, eu te glorifico. Sou grato a ti, meu Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui pregando para a tua igreja, Senhor. E eu quero te apresentar aqui esse moço que está nessa noite, meu Pai, entregando a vida dele ao Senhor, recebendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, esteja abençoando ele poderosamente e também a casa dele, Pai Santo, que ele seja um instrumento usado pelas tuas mãos, meu Pai, por onde andar, Senhor. Perdoa todos os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Faz dele, meu Deus, assim como o Senhor fez com Abraão e com todos nós que estamos aqui, uma bênção na presença do Senhor, meu Pai. Também eu te apresento agora neste momento a vida de cada filho teu, de cada filha tua, de cada amigo que está aqui nessa noite, Pai, que estão com algum problema de saúde, Senhor, enfermidade, meu Deus. Eu te peço, Pai, vai entrando com providência agora, que toda enfermidade agora caia por terra. Eu repreendo pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te ordeno, enfermidade, para e retirada agora, toda sorte de enfermidade física ou espiritual, eu te mando, sai dessa vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai sendo tocado agora. Você que está orando juntamente comigo, você que acredita no poder da oração, receba o teu milagre agora, recebe a tua cura, recebe o toque de Deus agora. Vai recebendo, recebe o renovo. Você que está desanimado, o inimigo te perseguindo, e você pensando, parece que eu não vou continuar prosseguindo. Em nome de Jesus, receba renovo agora. Recebe o toque da presença de Deus, recebe a virtude do Espírito Santo, recebe agora o abraço da presença do Senhor sobre a tua vida. Deixa eu ver quem está recebendo. Vai glorificando. Deus está te tocando agora. Recebe, 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 recebe. Ramanchomi kande kalasumi kande paia. Recebe, recebe. Labachomi kalahaya. Recebe, recebe. Rimikanchomi kimi hasemi kantarabashara mahaya. Recebe agora, recebe